Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui reunidos ao redor da Palavra de Deus, que é a nossa força e o nosso alimento. E neste dia de sexta-feira, convido a você mais uma vez para rezarmos com o Evangelho do dia. Peço a você que veja um canto na sua casa, um lugar tranquilo, na qual você possa repousar seu coração, seus pensamentos. Se você quiser acender uma vela também, enfim, prepara aquele ambiente para você estar junto com Deus, para escutar da sua palavra e fazer dela o seu alimento. Vamos pedir ao Espírito Santo nessa manhã, que o Espírito Santo venha conduzir todo este dia da qual nós estamos vivendo o tempo pascal. Então, é um tempo da graça, é o tempo de vivermos com plenitude a ressurreição de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. E convido também você a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 21, versículos do 1 ao 14. Repetindo, Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos 1 a 14. E que nessa leitura nós possamos nos concentrar nessa terceira aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos. É esse encontro maravilhoso, que possamos estar atentos aos olhares, a toda a cena de Jesus visitando os seus discípulos. Depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Eu vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Pela manhã Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntou-lhes: Filhinhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e já não conseguiram puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava despido, e lançou-se à água. Os outros discípulos vieram com um barco, arrastando a rede com os peixes. De fato, não estavam longe da terra, mas somente uns 200 côvados. Quando saltaram à terra, viram um braseiro preparado com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e, apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, se manifestou aos discípulos.
Então, com esta leitura, da qual nós percebemos a terceira e última aparição de Jesus aos seus discípulos no Evangelho de João, a iniciativa de Jesus ir ao encontro dos seus discípulos. E nós percebemos ali que os discípulos estavam retomando a sua rotina, o seu trabalho simples de cada dia. Pedro, que teve a ideia, vamos pescar, e os outros também foram juntos lhe ajudar nessa labuta diária. Mas interessante como, a princípio, os discípulos, eles não compreenderam que era Jesus que estava ali, na margem. Mas foi com uma intervenção do Senhor que perguntou, que se colocou dentro daquele contexto, porque perguntou o que havia para comer. E os discípulos disseram nada, porque a pesca não teve sucesso. Mas aquele homem, Jesus ressuscitado, ordenou: lançai as redes à direita do barco e achareis. É interessante que nesse momento nós vamos perceber a atitude de dois discípulos, o discípulo que o Senhor amava e Pedro. Foi o discípulo amado que, com seu olhar, que vai além, percebeu que ele era o Senhor. E Pedro, escutando isso, se vestiu, porque ele estava no seu trabalho de pescador, e também, muito prestativo, como Pedro sempre foi, ele ajudou, em descarregar também toda a pesca na hora que se estava voltando para a margem. Então nós percebemos aí também, essa disposição dos discípulos, o discípulo amado e o de Pedro. E nessa pesca que o próprio Jesus ordenou, eles terminaram a cear. E quem estava ali para servir essa ceia era o próprio Jesus. Uma cena que nós já tínhamos visto também anteriormente no Evangelho de João. Sim. Jesus, ele se antecipa ao encontro dos seus discípulos, sendo ele mesmo ressuscitado. A pesca continua sendo ainda algo muito mais além do que somente aquela realidade de sustento dos seus discípulos. A missão. Pescar peixes aqui significa pescar homens. É a missão dos discípulos, é o crescimento da comunidade cristã, o crescimento dos discípulos e discípulas do Senhor. Sim. Mas imagine, sinta como estavam ali os discípulos ao perceberem que realmente era Jesus que estavam ceando com ele. O quanto a força da ressurreição fazia com que eles continuassem a sua missão, felizes, alegres, de perceber que a força do alto, o Espírito Santo, foi soprado por eles e eles podem continuar a sua pescaria. Levar o nome de Jesus a tantos corações sedentos. O que essa palavra hoje te faz falar para Deus? Você consegue se colocar no lugar de algum dos discípulos, seja o discípulo amado, seja o de Pedro? A princípio, os discípulos não reconheceram Jesus. Na nossa vida também somos assim. Mesmo com a experiência pascal, mesmo nesse tempo pascal que nós estamos vivendo, nós, em algumas situações, perdemos o olhar da fé. Mas mesmo assim, Jesus, ele nunca deixa de se antecipar, vindo ao nosso encontro. Também muitas vezes somos assim, bem proativos como Pedro, bem decidido como Pedro, enérgico.
Mas o importante é ser discípulo. O importante é se deixar guiar pelo Jesus ressuscitado. Ele é o sentido da missão. Ele é o sentido do nosso serviço, do nosso sair de si mesmo. É ao redor da mesa eucarística, é ao redor da sua palavra que nós somos enviados. Nós somos alimentados pelo Senhor e nós somos enviados em missão para testemunhar a ressurreição de Jesus em nossa vida. Sim, Senhor, vem no dia de hoje nos enviar, porque Tu és o nosso alimento. A Tua entrega total e incondicional que fez por amor à humanidade, para nós é sinal de vida, vida nova, que nos faz sair de nós mesmos. Se em algumas situações, Senhor, nós não conseguimos Te perceber, mas a Tua presença é real. Assim como o discípulo amado Te percebeu, nós também Te percebemos durante a vida. Sim. Nós queremos, Senhor, permanecer contigo, nós queremos continuar na nossa missão. E você apresenta ao Senhor como é que está a sua missão, o seu serviço como cristão. Se coloque diante do Senhor agora. Ele que te dá o alimento. É o Senhor Jesus que te fortalece para você continuar caminhando. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa proposta de missão é a consequência da nossa experiência com Jesus. Continuemos a trilhar os caminhos do Senhor. Mesmo que as dificuldades venham. Sim, apresente a Deus agora a sua realidade, a igreja doméstica, a igreja da sua casa, onde você também é chamado a exercer uma missão de ser luz e de pescar também. Nós te pedimos, Senhor, a todas as casas agora que nos assistem, nós te pedimos agora a todas as famílias que estão rezando conosco, que Tu sejas realmente o nosso alimento, que Tu sejas a nossa força e que o Senhor possa nos enviar para sermos luz, para sermos a luz que ilumina as trevas. Sim. E deixa com que o Senhor agora transborde o teu coração de alegria, de paz, de gratidão. Porque o Senhor sempre nos surpreende. Como batizados e batizadas que somos, Ele sempre nos surpreende. Então, nos coloquemos na presença dEle, deixemos com que a paz da Sua presença confirme a nossa missão. Essa missão que não serão os desafios que irão abafar ou atrapalhar, mas isso nos dará mais coragem de depender do Senhor que sempre se antecipa ao nosso encontro. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos orientar em tantas pescarias e nos fazer instrumentos Teus, nos fazer instrumentos para que a Tua graça e a Tua salvação chegue a tantos lares, a tantas pessoas. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Que este Evangelho seja a nossa força hoje. A pescaria que nunca acaba, a pescaria que nunca se encerra. Porque a missão é longa, é grande, é árdua, mas o Senhor está à frente. O Senhor vivo e ressuscitado no meio de nós. Então, nós agradecemos a presença de todos e que essa palavra venha nos orientar nesta sexta-feira, durante todo este dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua presença e que possamos nos preparar para este final de semana, para estarmos juntos também. Você aqui da Paróquia São José e você que também nos acompanha de tantas outras cidades. Fique conosco. Deus abençoe.
Até mais.